Gurizada, sejam bem-vindos a mais um Lunard News. Por que eu tô com a foto do Putin? A gente vai conversar um pouco sobre uma notícia bombástica que eu vi hoje de manhã, que a Rússia pode estar usando os submergíveis deles para atacar a internet de modo global. Essa notícia procede? Não procede? Eu fiz algumas análises, algumas pesquisas em alguns sites e a gente vai falar sobre isso nessa notícia. Então fica comigo até o final. Solta a vinheta, Samuel. Os submergíveis russos podem atacar a internet de modo global. O chefe da inteligência da OTAN fez um recente alerta sobre a possibilidade que a Rússia tem de utilizar os seus equipamentos submergíveis para sabotar os cabos submarinos que conectam países com a internet. What? Se tu não sabe, a internet ela é conectada de um continente ao outro através de cabeamento físico. Não é conectado via wireless, um continente com o outro. Não tem hoje uma conexão plena via satélite de um continente com o outro. Como vocês sabem, a SpaceX, que é a empresa do cara da Tesla lá, que eu me esqueci o nome, ele colocou alguns satélites vendendo Starlink, mas a maioria das pessoas não usa Starlink ainda. Então elas não se conectam à internet através do satélite e sim por cabos submarinos. Desde a implosão da expedição da Ocean Gate, indo em busca de destroços do Titanic, o mundo nunca esteve tão interessado nas discussões envolvendo veículos submergíveis. Recentemente, esse contexto da guerra da Ucrânia com a Rússia com a Ucrânia, despertou interesse nesse assunto, né? Será que a Rússia pode estar sabotando a internet mundial? Ela pode sabotar os cabeamentos? O que ela pode fazer de verdade? Então, nessa notícia a gente vai ver. O chefe da inteligência da OTAN, ele faz um alerta sobre a possibilidade da Rússia de utilizar esses submergíveis para sabotar os cabos submarinos que conectam um país ao outro. Isso seria, obviamente, uma retaliação. David Kettler é o secretário-geral da Inteligência e Segurança da Aliança Militar. Ele disse assim, que existe um risco persistente e significativo de ataques da Rússia contra esse tipo de infraestrutura. Existem preocupações crescentes de que a Rússia possa atacar cabos submarinos e outras infraestruturas críticas em um esforço para perturbar a vida ocidental, para ganhar vantagens contra as nações que estão fornecendo segurança à Ucrânia. Os países e os continentes aliados à Ucrânia, eles podem ser prejudicados. Isso avalia o chefe da inteligência da OTAN. Não é qualquer um. David Kettler, chefe da inteligência da OTAN. Os russos, eles estão mais ativos nesse domínio do que vimos em muitos anos. No total, os cabos submarinos, eu tenho uma foto aqui, cerca de 10 trilhões de dólares americanos em transações financeiras todos os dias. Então, eles são realmente um pivô econômico. Então, existe muita transação mundial que é feita através desses cabos. Esses cabos são extremamente importantes e necessários para isso. A gente vê pelo e-commerce, o nível do e-commerce tem aumentado muito, as pessoas comprando coisas pela internet. Isso aumentou demais. Eu arrisco dizer, nos dias de hoje, existem mais compras eletrônicas via internet do que compras físicas. Arrisco dizer, não sei se já ultrapassou, mas eu me arrisco nessa informação. Então, essas declarações acenderam uma discussão do Ocidente que há décadas atrás a Rússia ela tinha impacto em provocar incidentes na internet de modo global. Afinal, a nação de Vladimir Putin poderia simplesmente cortar o acesso aos países, cortando literalmente esses cabos, proibindo com que, ou deixassem com que países não tivessem comunicação uns com os outros. Aqui a gente tem a foto dos cabos submarinos no mapa mundial, assim, né, no mapa mundi. Então, esses aqui são os cabos que vão conectando um continente ao outro. E o Brasil, ele tem vários cabos que comunicam outros países, né? O Brasil, inclusive, ele vai para a América do Norte, aqui é a América Central, vai ali para a Argentina, indo para a África, né? Vários cabos indo para a África. E a Rússia, ela poderia, né, tomar medidas de sair cortando esses cabinhos aqui, ó, tec, tec, tec,
vai sair cortando cabinho de comunicação para dar um colapso global. Será que isso é verdade? Será que isso é um sensacionalismo? É algo para gerar uma notícia importante ou para as nações ficarem contra a Rússia? Fiquem juntos comigo aí e eu vou mostrar para vocês a minha análise. Então, os cabos submarinos eles são uma força invisível que sustentam a internet moderna, como conhecemos, sendo muitas vezes, nos últimos anos, financiados por Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, como a Meta, Google, Microsoft e Amazon. Em um mundo de conexão sem fio e de smartphones, esses cabos carregam quase todas as nossas comunicações, mesmo que mal tenhamos consciência de que elas existam. Essa é uma foto de um cabo, parece que é um cabo terrestre, né? Mas esse aqui é um cabo subterrâneo. É que a foto tem uma qualidade muito boa, mas esse cabo é um cabo submarino. É uma foto que foi tirada lá nas Ilhas Fiji. Olha o cabo submarino como ele fica. Ele é um cabo, né, que ele não fica 100% à mostra, mas é um cabo de fácil visualização, né? É só ele descer, ele consegue fazer um dano bonito nesses cabos, né? No entanto, Veloso aponta a questão de que o Veloso é um especialista, né? De que a questão da internet funciona com base em um sistema extremamente redundante. Isto é, caso um desses cabos submarinos sejam sabotados, é possível rearranjar a rede e encontrar uma outra forma dos dados chegarem até aquele ponto, né? Por exemplo, quando a gente viu aqui os cabos, né? Existem vários cabos, né? No momento que corta um, tem outro. Cortou um, tem outro. Cortou um, tem outro. Então, ele sempre vai arranjar um jeito. E se cortarem todos esses cabos aqui, que estão entre a América do Norte e a Europa, por exemplo, a informação pode dar um jeito de usar esse cabo aqui que está vindo para o Brasil e para a África, para depois ir para a Europa. Então, a possibilidade de um colapso mundial, um colapso global, eu considero assim um pouco exagerada. Claro que servidores podem sair do ar, até que esse rearranjo aconteça, os servidores podem momentaneamente sair do ar. Mas vamos seguir com a minha análise aqui. Caso uma rota determinada não seja mais acessível, protocolo TCP/IP é como se fosse o CPF de uma pessoa, protocolo é o número de identificação que tem um computador. Esse protocolo TCP/IP ele tem como readaptar esse fluxo de transmissão de dados. Eu acrescento o especialista Veloso, né? Rafael Franco, também outro especialista, ele completa que podem acontecer uma interrupção temporária ou perda de conectividade nas áreas atendidas por aquele cabo especificamente afetado, mas as rotas de contingência e planos de recuperação trabalhariam para minimizar os impactos. Foi exatamente o que eu acabei de falar, né? Então, temporariamente, algum servidor pode sair fora do ar, a internet pode ficar um pouco mais lenta, né? Porque ele vai ter que readaptar a rota, né? Por exemplo, se o cabo vai da América do Norte para a Europa direto e todos fossem rompidos, a informação ia ter que vir da América do Norte para a América do Sul, da América do Sul para a África e da África para a Europa. Daí é para fazer esse rearranjo, mas a internet ia ficar mais lenta e o sistema ia ficar fora do ar temporariamente. Esses dois especialistas concordam que seria necessário um ataque em massa e atingindo simultaneamente uma gama muito grande de cabos para impactar a conectividade de modo real. Essa aqui é uma foto de um dos cabos submarinos chegando à zona terrestre, né? Da mesma forma que o chefe da inteligência da OTAN, David Kettler, chamou a atenção para o risco de ataques russos contra esse tipo de infraestrutura, usando seus submergíveis, né? O secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, disse que não há dúvidas de que a Rússia tem a intenção e a capacidade de atingir linhas subaquáticas. Essas declarações estão longe de ser a primeira vez que o Ocidente conjectura sobre o potencial ataque russo a essas telecomunicações marítimas. Uma reportagem do New York Times, publicada em outubro de 2015, então não é de agora, citava oficiais da Marinha dos Estados Unidos falando da preocupação de navios russos estarem próximos demais de cabos submarinos para o conforto dos americanos, o que colocava em risco quase todas as comunicações globais da internet. O alerta surgiu quando o navio militar russo chamado Yantar cruzou repentinamente o Atlântico e começou a descer para a costa leste americana. Opa!
Por que será que eles fizeram isso, né? Então o alerta surgiu a partir daí, né? Como que um navio russo cruza repentinamente o Atlântico, né? Sem nenhum motivo, aparentemente. Só para lembrar que isso não foi só a Rússia, né? Que já usou esse tipo de artimanha para colapsar algum meio de comunicação. Nos anos 70, durante a Guerra Fria, os próprios Estados Unidos grampearam as linhas de comunicação submarinas da União Soviética no mar de Okhotsk, sei lá como é que se fala isso aqui, Okhotsk, no extremo leste russo. Em uma operação da CIA e da NSA, que ficou conhecida como IVBELS, mergulhadores acoplaram equipamentos especiais nos cabos soviéticos em um esquema de espionagem que pendurou por quase uma década as comunicações russas. Então olha só, os caras foram lá e grampearam as telecomunicações russas. Hein? Os caras não brincam em serviço. Então não é algo que só a Rússia poderia, em tese, estar usando agora. Mas lá nos anos 70, né, os Estados Unidos também usou isso contra a própria União Soviética. Além das agências americanas, a Agência Britânica de Inteligência, GCHQ, também possui um histórico de sabotagem a cabos submarinos, como mostram documentos revelados por Edward Snowden em 2013. Se esse cara aí foi perseguidão, hein? Ele largou um monte de coisa. Então Edward Snowden revelou documentos que agências de inteligência britânicas também usavam sabotagem nas comunicações de outros países. Então a inteligência da OTAN ficou mais atenta para uma potencial sabotagem promovida pela Rússia contra os cabos submarinos, desde explosões em oleodutos de Nord Stream em setembro do ano passado. Então não faz muito tempo, né? Agora em setembro do ano passado, houveram sabotagens, houveram explosões aos oleodutos. Então essa fama dessa sabotagem caiu sobre a Rússia, né? Cuja sabotagem não foi determinada o responsável, né? Uma reportagem do The Wall Street Journal chegou a apontar para a possibilidade de autoria ucraniana, o que foi negado pelo governo do país. Então, né, alguns acham que foi a Rússia, alguns acham que foi a Ucrânia, mas ninguém soube exatamente quem sabotou os oleodutos de Nord Stream. A Ucrânia teria dificuldade de ter acesso com essa sabotagem, né? Se a Rússia porventura sabotasse, né, a Ucrânia teria acesso mais lento à internet, né? Mas eles não dependem unicamente e exclusivamente desses cabos para comunicação. Existem malhas terrestres também que têm a capacidade de transmitir uma menor taxa de dados, mas ainda assim supriria a necessidade da Ucrânia. Então, prejudicaria, mas não ia limitar. Então, teria que ser realmente um ataque em massa. Mas a OTAN segue dizendo, né, o tenente-general alemão Hans-Werner Biermann, ele diz: a ameaça é real e a OTAN está agindo. Então, ele está no comando da nova célula desde fevereiro, esse tenente-general alemão. Então, não é só a OTAN, mas um tenente-general da Alemanha, Hans-Werner Biermann. Ele também fala que a ameaça é real, né? E a OTAN está de butuca ligada, porque mesmo que não haja um colapso global, são milhares e milhares de dólares que foram investidos por essas empresas e vai dar um prejuízo global se acontecer isso, né? No entanto, o analista sênior da Telegeography, Jonathan Higginbotham, afirma que não apenas os russos não seriam capazes de provocar um colapso global na internet, como dificilmente seria desejável pela Rússia. Então ele fala que dificilmente eles sozinhos conseguiriam detonar isso aí tudo, né? E também não seria de interesse deles. Será? Não seria de interesse deles? Autoridades do exército e da inteligência estão dizendo que sim. E um analista sênior da Telegeography está dizendo que não, né? E aí vai em quem vocês querem acreditar. Escrevam aí nos comentários quem vocês acham que está com a razão. Se a OTAN, a Alemanha, a Europa está com a razão, dizendo que a Rússia é uma ameaça real, ou acreditar em um simples analista dizendo que a Rússia não teria essa capacidade, não teria esse interesse também. Então ele vai falando, esse analista, né? Ele vai falando que Jonathan Higginbotham seria detrimental para os russos e não seria particularmente fácil provocar qualquer tipo de dano à internet. Como existe uma incrível redundância e resiliência construídas para as redes de internet, cabos ficam fora do ar a toda hora. E se um cabo se perde, muita capacidade pode ser revertida de outro jeito, em outro sistema, né? Então se um cabo se perde, pode ser revertida de outra forma. Demandaria um esforço para atacar múltiplos cabos simultaneamente,
o que seria percebido bem cedo, então praticamente impossível de se concretizar. Isso é uma verdade, né? Atacar todos esses cabos de forma massiva, realmente a Rússia teria que envolver um efetivo muito grande, mas, né, de novo, né, isso ia provocar uma lentidão muito grande, né, se eles fossem fazendo aos poucos. E eu acho que a Rússia deve fazer isso aos poucos. Esse é o meu ponto de vista. Se a Rússia realmente estiver interessada nisso, ela vai fazendo aos poucos com esses submergíveis. Porque a pessoa não precisa de um submarino, não precisa de um super navio para danificar um cabo desses. Esses cabos, eles são extremamente sensíveis. Extremamente sensíveis. Eles não são blindados com aço, com alguma coisa super poderosa ou super resistente. Tanto que há um tempo atrás se falava que se o Brasil não investisse em novos cabeamentos, o Brasil ia ficar sem internet em breve. Porque esses cabos, eles não são só atacados por nações, mas eles também são atacados por barcos pesqueiros. Opa, Lunardi, como barcos pesqueiros? Sim, os barcos pesqueiros, petroleiros também. Quando eles vão atracar, eles lançam as âncoras. E muitos desses barcos não têm a noção exata de onde está um cabeamento desses submarino passando. Eles lançam as âncoras e a âncora, ela faz um efeito de arraste. Quando tu lança a âncora no navio, não é instantaneamente que o navio vai parar. Não é instantaneamente. Então a âncora cai e ela faz um arraste até que ela crave no chão. E esse arraste, se porventura a âncora passar em algum cabo desses, o cabo vai ser danificado também. Barcos pesqueiros também, as âncoras desses barcos, todos podem danificar os cabos. Também os cabos estão suscetíveis a ataques de próprios animais marinhos, tubarões ou outros animais, né? Uma moreia, qualquer animal com um dente mais forte. Por curiosidade, a gente sabe, quem conhece de animal marinho, eu gosto muito de pescar, então eu tenho um certo conhecimento sobre os hábitos de animais marinhos. Eles são muito curiosos. E como que eles vão saciar essa curiosidade, né? Uma criança sacia a curiosidade colocando as coisas na boca e vendo para que serve. O homem, ele costuma tocar com a mão. O animal, ele não tem mão, então ele vai com os dentes. Então ele vendo aquele cabo à mostra, o que ele faz? Ele vai lá dar uma mordida no cabo, ele vê o que acontece, qual é o gosto. Opa, é um gosto ruim, aí ele vai embora. Aí vem um outro, morde de novo, um outro morde de novo. Uma hora o cabo se rompe. Tanto que eles estavam falando que tinha a possibilidade do Brasil ficar sem internet lá pelo ano de 2025, se o Brasil não fizesse investimentos passando um outro cabeamento subterrâneo, por causa de tudo isso, né? Não que uma nação esteja interessada em bloquear a comunicação do Brasil, mas por causa dos barcos e dos animais marinhos. Não só a Rússia, a Ucrânia, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, Estados Unidos, mas todos os países eles estão suscetíveis a ataques pelo meio ambiente, né? Um terremoto também pode dar um problema, maremoto, né? Tempestades e tal, aí dá uma tempestade no oceano, cai uma rocha, um pedaço de recife em cima do cabo, e tem N possibilidades, né? Por isso que existe essa redundância. Só que acontecendo isso de modo devagar, as nações conseguem corrigir isso, né? Agora, sendo o ataque de uma nação poderosa, aí começa a dar problema maior, né? Começa a ter um problema um pouco maior. Então, adicionalmente, precisamos considerar que isso iria impactar os russos também. E talvez muito mais do que a gente, porque os russos eles têm muito mais informações nas nuvens do que o próprio Brasil. O Brasil ainda é um país que está engatinhando, é terceiro mundo, ele tem muitos dados armazenados localmente, mas os russos não, eles têm muitos dados armazenados na nuvem. E a comunicação dos russos ela é muito forte com alguns hubs europeus, como Frankfurt, Estocolmo ou Amsterdã. Aí fica para vocês, né, dizerem o que vocês pensam, né, sobre isso. Se a Rússia pode atacar, se é interesse deles, o que vocês pensam disso? Escrevam aí nos comentários, né? Mas é um trabalho árduo que eles teriam de fazer um ataque em massa para detonar aqui, né? Eles podem fazer, eles não vão fazer, né? Eles poderiam, mas eles não fariam, não iam conseguir, né? Fazer de modo global, porque eles iam ter que mandar muitos navios aqui da Rússia, eles iam ter que mandar muitos navios para cá, para a Europa e para cá, para a Ásia, para ir rompendo, atacando esses cabos aqui. No momento que tivesse uma gama de navios se deslocando da Rússia para cá, para a América do Norte, os países já iam ver isso, né? Cruzando a Europa aqui, cruzando o Oceano Atlântico, eles já iam ver isso e iam certamente atacar os russos. Mas com submergíveis
eles podem aos poucos ir cortando cabos, né? Vão cortando um cabinho aqui, aí vem outro submergível, corta aqui, corta ali, ou então até barcos pesqueiros com militares disfarçados, esse cabo é tão sensível que uma pessoa pode descer mergulhando, claro que com equipamento apropriado, ela pode descer mergulhando e atacar esses cabos, né? Uma pessoa pode romper um cabo, então não é algo muito difícil de acontecer. Mas convenhamos que para dar um boom de modo global, ia ter que ter uma ação bem reforçada e bem pensada da Rússia. Tá bom, gurizada? Esse é mais um Lunard News, e vocês digam aí o que vocês acham. Eu vou fazer mais notícias aí sobre cabos submarinos, qual a importância dos cabos submarinos, vai ter um monte de notícia aí, então fica ligado no canal, não esquece de se inscrever, deixa o like se tu gostou e ativa o sininho, comenta aí, não esquece de comentar o que tu achou, o que tu acha disso aí, dessa notícia, se tá bom, se tá ruim, o que a gente pode fazer para melhorar também. Valeu, gurizada, Deus abençoe, até o próximo vídeo, tchau.